O papel couché de alta gramatura tem um jeito específico de cortar a pele. Um corte fino, ardido, que a gente quase não sente na hora, mas que inflama depois. Hoje de manhã, enquanto eu varria a calçada da minha casa, tentando empurrar a sujeira da democracia para o bueiro, meu dedo indicador foi fatiado pela borda afiada de um santinho de campanha. O rosto sorridente do deputado Brandão, impresso em cores vivas e photoshopadas, ficou manchado com uma gota do meu sangue. Ele sorria no papel, com aquele slogan de ordem e progresso na comunidade. E agora, com o meu sangue sujando o terno azul dele na foto, a imagem parecia muito mais honesta, muito mais real do que qualquer discurso que ele fez no palanque montado na entrada do morro semana passada. Eu olhei para aquele pedaço de papel brilhante misturado com a lama do esgoto a céu aberto e com as cápsulas de fuzil 556, que brilhavam como ouro falso no chão, e percebi que não há diferença. O lixo da política e o lixo da guerra são compostos da mesma matéria podre. Vocês ligam a televisão e veem o horário eleitoral gratuito. Veem homens de dentes brancos e mãos macias prometendo acabar com a violência, prometendo entrar na favela com educação e saúde. Vocês acreditam, ou fingem acreditar, que o Estado e o poder paralelo são inimigos mortais, que eles trocam tiros porque estão em lados opostos de uma trincheira moral. Mas eu estou aqui para dizer, com a autoridade de quem viu o diabo apertar a mão de Deus na laje da minha própria casa, que isso é uma mentira. Na televisão, eles dizem que vão combater o crime. Aqui dentro, eles jantam com o crime. Eles financiam o crime. Eles são sócios minoritários de uma empresa que usa o sangue dos nossos filhos como moeda de troca e o nosso voto como cheque em branco. Antes de eu contar como meu filho, o Juninho, virou estatística nas mãos desse sistema, eu quero que você se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Você realmente sabe quem financiou a campanha do MEI? Candidato em quem você votou? Porque a resposta pode estar manchada de sangue, igual a este papel na minha mão. A atmosfera aqui no morro em época de eleição é uma alucinação coletiva, um delírio febril. O visual da favela muda. Os muros de tijolo sem reboco, crivados de buracos de bala de operações passadas, são cobertos, tapados, asfixiados por cartazes de Brandão é a solução. Brandão é a voz do povo. O rosto dele está em todo lugar. Na padaria, no poste de luz onde o gato de energia chia, na porta do bar onde os meninos do movimento descansam os fuzis. É uma ironia cruel. A mesma parede que protegeu meu filho de um tiro na semana passada, agora serve de outdoor para o homem que, indiretamente, comprou a munição daquele tiro. O som é ensurdecedor. Carros de som com jingles alegres, músicas roubadas de sucessos do carnaval com letras adaptadas, sobem a ladeira disputando volume com o funk proibidão que toca nas bocas de fumo. Bonde do Brandão se mistura com o bonde do fuzil. E, no meio dessa cacofonia, o cheiro. O cheiro da eleição na favela é inconfundível. Não é cheiro de esperança. É cheiro de esgoto estagnado misturado com o cheiro doce e químico de loló e o odor sulfuroso de pólvora queimada. É o perfume do caos organizado. Eu sou merendeira de uma escola municipal aqui perto. Eu passo meus dias servindo arroz empapado e feijão ralo para crianças que, muitas vezes, só têm aquela refeição no dia. Eu vejo a corrupção pequena, a do fornecedor que entrega carne, estragada, a da diretora que leva o leite para casa. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para a corrupção gigante que entrou pela porta da minha sala. Eu achava que meu filho era um soldado do tráfico, um menino perdido que escolheu o caminho errado. Mas eu descobri, da pior maneira possível, que ele era apenas um cabo eleitoral armado, um voluntário forçado de uma campanha que nunca termina. O fuzil que ele carregava atravessado no peito não defendia a comunidade, defendia a urna. E, quando a urna fechou, o caixão dele abriu. Vocês gostam de pensar que todo menino que entra para o crime entra por fome, por miséria absoluta, porque não tinha o que comer. Isso ajuda vocês a dormirem melhor, pensando que se derem um prato de comida, o problema se resolve. Mas a fome do Juninho não era de comida. A minha geladeira, graças a Deus, e ao meu trabalho duro na escola, nunca ficou vazia. A fome dele era de dignidade, era de pertencimento. E a armadilha que capturou meu filho não foi
Armada pelo traficante local, o dono do morro. A armadilha foi armada, 10 anos atrás, pelo próprio deputado Brandão, quando ele ainda era apenas um vereadorzinho de bairro tentando se eleger. Lembro-me do dia. Chovia muito, uma daquelas chuvas de verão que transformam as vielas em cachoeiras de lama e lixo. A nossa casa tinha destelhado. A água entrava pelo teto e molhava o colchão onde o Juninho, então com 10 anos, dormia. Eu estava desesperada, chorando, tentando secar o chão com panos velhos. Foi quando a comitiva do Brandão apareceu. Eles não subiram de carro blindado naquele dia. Subiram a pé, com capas de chuva amarelas, sorrindo, abraçando as senhoras, distribuindo telhas e cestas básicas. Um assessor do Brandão, um homem com prancheta na mão, bateu na minha porta. Ele viu meu desespero, viu o Juninho encolhido no canto. Ele não me pediu documento, não me pediu nada. Ele apenas disse: "O doutor Brandão mandou entregar isso aqui para a senhora. E essas telhas são presente. Ele cuida dos dele." Eu aceitei. Que mãe não aceitaria? Eu vi aquilo como um milagre, uma bênção. O Brandão entrou na minha casa, pisou no meu chão molhado com seus sapatos caros, passou a mão na cabeça do Juninho e disse: "Esse menino tem futuro. Conta comigo, dona Marta." Naquele momento, eu vendi a minha alma e a do meu filho por 10 telhas de amianto e um saco de arroz. Eu criei uma dívida de gratidão. Uma dívida moral que, na lógica perversa da favela, é mais pesada que dívida de banco. O Juninho cresceu ouvindo que o Brandão era o padrinho, o homem que salvou a gente da chuva, o menino que desenhava heróis em cadernos velhos e dizia que queria ser advogado para soltar o pai da cadeia, começou a ver no político a figura do verdadeiro poder. Anos depois, quando o Juninho fez 18 anos e não conseguia emprego porque o endereço no currículo era Beco da Coruja, SN, a frustração começou a corroer ele. Ele via os amigos com moto, com tênis de R$1.000, e se sentia um lixo. Mas ele não foi pedir emprego na boca de fumo direto. Ele foi procurar o padrinho. Ele foi ao comitê do Brandão. E o que o Brandão ofereceu não foi um emprego de office boy no gabinete. O Brandão, através de seus intermediários, disse: "Juninho, a gente precisa de gente de confiança lá em cima. Gente para garantir que a comunidade vote certo. A gente precisa de segurança para a campanha." Foi assim que ele entrou. Não foi como traficante vendendo droga. Foi como segurança comunitário. Um eufemismo maldito para miliciano do tráfico. O Brandão prometeu tirar o meu nome do SPC, prometeu reformar a nossa casa, prometeu que a polícia não incomodaria a família. O Juninho chegou em casa naquele dia com o peito estufado, não de orgulho, mas de uma arrogância nova. "Mãe, eu tô fechado com o padrinho. Agora eu sou da equipe. Ninguém mexe com a gente." Ele achava que tinha virado sócio do sistema. Ele achava que estava subindo na vida. Eu olhei para ele e vi a sombra da morte cruzando o rosto dele. Ele não tinha virado sócio. Tinha virado gado de abate. Ele trocou o sonho de ser advogado pelo pesadelo de ser o soldado 01, o braço armado de um terno de linho. A transformação foi rápida e aterrorizante. O período eleitoral começou e o dinheiro começou a fluir como água. Mas não era o dinheiro trocado, sujo e amassado que vem da venda de pinos de cocaína na esquina. Aquele dinheiro eu conheço de vista. É dinheiro de viciado, dinheiro triste. O dinheiro que o Juninho trazia para casa agora era diferente. Eram maços grossos de notas de 50 e R$100, notas novas, crocantes, que cheiravam a tinta fresca e papel moeda. E o detalhe que fazia meu estômago revirar: as notas vinham cintadas com aquelas faixas de papel pardo oficiais, com o carimbo de grandes bancos nacionais e, às vezes, até com o selo do Banco Central. Eu sou merendeira. Eu ganho um salário mínimo, mas eu não sou burra. Eu sei que traficante não saca dinheiro no caixa eletrônico com cinta do banco. Aquele dinheiro vinha de outro lugar. Vinha de carros fortes, vinha de desvios, vinha de Brasília. O Juninho chegava em casa de madrugada, com o fuzil pendurado nas costas como se fosse uma mochila escolar, e jogava os maços em cima da mesa bamba da cozinha. A mesa, que tinha um pé mais curto que o outro, agora estava calçada não com pedaços de madeira, mas com pilhas de santinhos, do Brandão e maços de dinheiro. O contraste era uma bofetada na minha cara.
a pobreza da minha cozinha misturada com a riqueza obscena da corrupção. Mãe, compra o que a senhora quiser. Compra carne de primeira. O padrinho mandou liberar. Ele dizia isso com um sorriso torto, os olhos vermelhos de quem não dormia há dias, movido a energético, e eu desconfiava, há coisas piores para se manter acordado nos plantões de vigília eleitoral. Ele se sentia importante. Ele achava que aquele dinheiro era o salário dele por um trabalho de proteção. A gente tá garantindo a democracia, mãe. Se o Brandão não ganhar, a oposição vai mandar a UPP invadir e matar geral. Nós somos a resistência. Ele repetia os discursos que ouvia nas reuniões como um papagaio, como um fiel fanático. Mas eu via a verdade. Eu via a logomarca do banco na cinta do dinheiro e percebia. Isso é Caixa 2. Meu filho estava lavando dinheiro de campanha com a própria vida. Eu olhava para aquela pilha de notas e sentia nojo. Eu ia ao mercado e comprava a carne, sim, porque a fome não tem ideologia. Mas quando eu cozinhava, eu chorava. Eu temperava a comida com lágrimas de culpa. Eu me sentia uma ladra pior do que a diretora da escola que roubava o leite das crianças. Ela roubava a comida. Eu estava comendo o dinheiro que deveria construir hospitais, escolas, esgotos. Eu estava comendo o futuro do país, servido na mesa pelo meu filho que segurava uma arma de guerra. E havia o som da tensão constante. O Juninho tinha 2 celulares, um smartphone moderno para ver redes sociais e falar com as meninas, e um lanterninha, um celular velho e barato, descartável. Esse celular nunca tocava música. Ele fazia um bip seco, agudo, único. Bip. Quando esse som ecoava pela casa, o ar congelava. Significava que o homem chamou. Significava que o comitê precisava de algo. Podia ser para colar cartaz, podia ser para ameaçar um líder comunitário que estava apoiando o adversário, ou podia ser para buscar uma mala de dinheiro. Toda vez que aquele bip soava, o jantar acabava. O Juninho largava o garfo, pegava o fuzil e saía sem dizer tchau. E eu ficava ali, com a comida esfriando no prato e o coração gelado no peito, rezando para que ele voltasse apenas com as mãos sujas de cola de cartaz, e não de sangue. Inscreva-se agora se você já sentiu esse frio na espinha de saber que alguém que você ama está saindo para fazer o mal achando que está fazendo o bem. O clímax dessa loucura, o momento em que a máscara caiu e eu vi a face real do monstro, aconteceu 1 semana antes da votação. O Juninho chegou em casa cedo, nervoso, varrendo a sala, escondendo as roupas sujas, mandando eu fazer café fresco e comprar bolo na padaria. O homem vem aqui hoje, mãe, na nossa laje. É lugar seguro, estratégico. Ele quer ver a vista da comunidade. Eu tremi. O deputado Brandão, o favorito nas pesquisas, ia subir na minha laje humilde? Eu esperava uma comitiva enorme, seguranças de terno, polícia. Mas o que eu vi foi muito mais assustador. O Brandão subiu o beco a pé, à noite, sem alarde. Ele estava acompanhado apenas por 2 homens. Eu reconheci os 2. Não eram traficantes locais. Eram policiais militares do batalhão da área, mas estavam à paisana, de camisa polo e pistola na cintura, agindo como guarda-costas privados do candidato. A milícia e o tráfico e a política, todos juntos na minha sala de estar. O Brandão entrou sorrindo, aquele sorriso de plástico que eu via nos cartazes. Ele envelheceu 10 anos desde a época da enchente. Estava mais gordo, mais rico, com um relógio de ouro no pulso que brilhava na luz fraca da minha lâmpada. Dona Marta, quanto tempo? O Juninho está um homem, hein? Meu braço direito aqui na zona. Ele me abraçou, e eu senti o cheiro dele. Não era cheiro de esgoto. Era cheiro de perfume caro misturado com cigarro importado e uísque. Ele sentou na minha cadeira de plástico na laje, olhou para a favela iluminada lá embaixo e suspirou como se fosse o dono de tudo aquilo. E de fato, ele era. O meu filho, o soldado 01, o terror do bairro, ficou em pé ao lado dele, servindo café, na xícara, com a cabeça baixa, numa postura de total submissão. O fuzil estava encostado na parede, longe das mãos. Ali, naquela laje, a hierarquia ficou clara.
Meu filho não era um guerreiro. Ele era um garçom armado. Eu fiquei na cozinha, fingindo lavar a louça, mas com o ouvido colado na janela aberta. A conversa não era sobre ideologia, nem sobre melhorias para o bairro. Era uma negociação comercial fria e brutal. Juninho, disse o Brandão, bebendo o café que eu fiz. A Zona Norte tá garantida, mas eu preciso que a Baixada feche comigo 100%. Eu soube que o pessoal do bonde do Adverso tá rasgando meus cartazes lá embaixo. Deixa com a gente, doutor. A gente resolve. Ninguém rasga papel do senhor aqui, respondeu meu filho, com a voz firme de quem promete violência. Ótimo. Garanta que as urnas da Escola Municipal 3 tenham problemas se a fila estiver muito cheia de gente com a camisa do outro lado. E avisa a rapaziada. Se eu ganhar no domingo, a ordem é segurar o BOPE por 6 meses. Ninguém sobe. Vocês vão ter paz para trabalhar a logística de vocês. O Porto Seguro tá garantido. Eu ouvi aquilo e precisei segurar na pia para não cair. O trabalho que o Brandão estava protegendo era o tráfico de drogas. Ele estava trocando a segurança pública por votos. Ele estava vendendo a paz da sociedade em troca da cadeira dele em Brasília. E o meu filho estava ali, concordando, selando o pacto com sangue, achando que estava fazendo um grande negócio. 6 meses sem... Polícia, mãe! A gente vai ficar rico, ele me disse depois que o homem foi embora. O Brandão desceu o morro naquela noite, protegido pelos policiais corruptos e pelos traficantes do meu filho, todos unidos numa escolta macabra. Eu recolhi a xícara de café onde ele bebeu. Tinha a marca de batom da boca dele? Não, mas tinha a marca invisível da traição. Eu olhei para o fundo da xícara, para a borra do café e vi o futuro. Eu vi que aquela promessa de 6 meses de paz era a maior mentira do mundo. O Brandão não queria paz. Ele queria o poder. E assim que ele tivesse o poder, ele precisaria de um bode expiatório para mostrar na TV que combate o crime. E o bode expiatório estava dormindo no quarto ao lado, sonhando com um futuro que nunca chegaria. O domingo de eleição passou sobre nós como um delírio febril, uma alucinação coletiva regada a cerveja barata, churrasco de gato na laje e o som ensurdecedor do funk da vitória. A favela inteira pulsava numa frequência perigosa de euforia. Quando as urnas eletrônicas fecharam às 5 da tarde e a apuração começou a aparecer na televisão de tubo da minha sala, o morro parou. O ar ficou estático. O Juninho estava sentado na ponta do sofá, com o fuzil AR-15 descansando no colo, como se fosse um animal de estimação, roendo as unhas sujas de pólvora, hipnotizado pela barra de porcentagem azul que crescia na tela. Quando a foto oficial do deputado Brandão apareceu, sorrindo, com a faixa eleito no mais votado do estado, o meu filho explodiu. Ele não comemorou como um eleitor. Ele comemorou como um sócio. Ele gritou, abraçou os amigos vapores que estavam na sala, deu rajadas de traçante para o alto que iluminaram o céu da favela como fogos de artifício mortais. Ganhamos, mãe. A gente ganhou. Agora é o nosso turno. 6 meses de paz garantida. A UPP não sobe. O BOPE não sobe. Agora a gente é intocável. Ele realmente acreditava, com a ingenuidade trágica de quem nunca leu um livro de história, que aquela vitória era dele. Ele achava que o nós do discurso do Brandão incluía o menino preto, favelado e sem escolaridade. Ele achava que a segurança que ele prestou durante a campanha tinha comprado para ele um lugar à mesa do banquete. Pobre Juninho. Ele não sabia a regra básica da política brasileira. A vitória do patrão muitas vezes exige a demissão sumária e sangrenta do empregado que sabe demais. Ele dormiu naquela noite abraçado à arma, sorrindo, sonhando com o dinheiro fácil e a proteção divina do padrinho. A alegria durou exatas 12 horas, o tempo de uma ressaca. Na segunda-feira de manhã, o céu amanheceu cinza chumbo, pesado, como se fosse desabar sobre o complexo. O sol mal tinha nascido quando o Lanterninha, aquele celular descartável maldito que só servia para o crime, tocou o bip seco. Bip, bip. O som cortou o silêncio da casa como uma navalha. O Juninho atendeu, ainda com a cara amassada de sono, sorrindo, esperando receber os parabéns ou a ordem para buscar o pagamento do bônus. Mas o sorriso derreteu.
Eu vi, em tempo real, a alma dele abandonar o corpo. A cor fugiu da pele dele, deixando-o acinzentado, com a palidez de um cadáver. Ele ouvia o que diziam do outro lado da linha e encolhia fisicamente, ficando menor no sofá. Quando ele desligou, ele não falou nada. Ele apenas jogou o telefone na parede com tanta força que a bateria voou para longe e a carcaça de plástico se estilhaçou. "O que foi, meu filho? O que aconteceu?" Eu perguntei, sentindo o cheiro azedo de enxofre e medo invadir a sala. Ele me olhou com olhos marejados de raiva e descrença. "É traição, mãe. É a maior traição do mundo." Ele sussurrou com a voz rouca. O assessor do Brandão, o Cláudio, ligou. Disse que a vitória foi muito grande, histórica. Disse que a imprensa tá em cima, que o governador tá cobrando mostrar serviço logo no primeiro dia para não dizerem que o Brandão tem rabo preso com a gente. A ordem mudou, mãe. Não tem 6 meses de paz. A ordem é limpar a área. O BOP vai subir daqui a 1 hora. E a gente tem que ficar. Eu não entendi na hora. Minha mente de mãe se recusava a processar aquela lógica suicida. Como assim ficar? Foge, filho. Se esconde na mata. Vai pra casa da tia Lúcia. Ele riu. Uma risada seca, amarga, de quem percebe que foi feito de palhaço. Não dá pra fugir, mãe. As rotas estão fechadas. Os cabeças, os donos do morro, os gerentes gerais, eles já vazaram de madrugada. O Brandão avisou eles antes. Eles saíram de carro blindado, com escolta. A gente não. A ordem pro baixo clero, pra gente que é soldado raso, é ficar e fazer o teatro. A gente tem que trocar tiro. A gente tem que fazer barulho pra TV filmar o confronto. O Brandão precisa de uma manchete pro Jornal Nacional. Polícia combate tráfico no reduto eleitoral no dia seguinte à eleição. A gente é o boi de piranha, mãe. A gente é a carne que vai ser moída pra ele sair de herói da segurança pública. Foi ali, naquele sofá velho de chenille, que eu entendi a crueldade matemática do sistema. O acordo de paz valia para os generais do tráfico, que financiam as campanhas com malas de dinheiro em hotéis de luxo. Mas para a infantaria, para os meninos como o Juninho que colaram os cartazes nos postes e garantiram os votos na boca da urna com ameaças e sorrisos. O acordo era a morte. Eles precisavam de cadáveres frescos para justificar a política de segurança. O meu filho não era sócio. Ele era o cenário descartável de um espetáculo midiático sangrento. Ele tinha cavado a própria cova a cada voto que conseguiu. O desespero tomou conta da nossa casa como uma fumaça tóxica. O som das sirenes já começava a ser ouvido lá embaixo, na Avenida Brasil, crescendo em volume, misturando-se com o latido dos cachorros da rua que pressentiam a morte. O helicóptero Águia, aquele pássaro de metal blindado que cospe fogo do céu, já estava rondando, fazendo as telhas de amianto vibrarem sobre nossas cabeças, levantando poeira e medo. O vento provocado pelas hélices entrava pela janela, revirando os santinhos do Brandão que ainda estavam espalhados pela mesa. Eu agarrei o braço do Juninho, aquele braço fino tatuado com o Salmo 23, "O Senhor é meu pastor", e o sacudi com violência. "Você não vai ficar. Você não vai morrer para dar ibope para esse canalha. Vamos ligar pro comitê. Vamos cobrar a promessa. Eles têm que tirar você daqui." Num ato de ingenuidade desesperada, eu peguei um dos panfletos de campanha de luxo, papel brilhante, onde estava, impresso em letras douradas: Gabinete do Povo, Deputado Brandão. Aqui você tem voz. Disquei o número com os dedos trêmulos, errando 2 vezes antes de conseguir. O telefone tocou 2 vezes. Uma secretária atendeu com aquela voz doce, treinada e profissional de quem atende eleitor e doador. "Gabinete do Deputado Brandão, bom dia. A vitória é nossa. Em que posso ajudar?" "Moça, pelo amor de Deus, aqui é a Dona Marta, mãe do Juninho, da comunidade da Penha. O Juninho que é a segurança da campanha, o menino de confiança do doutor. A polícia tá subindo, moça. O caveirão tá na entrada. O deputado prometeu que não ia ter invasão hoje. Eles vão matar meu filho. Passa pro deputado agora, pelo amor de Deus." Houve um silêncio do outro lado da linha. Não foi um silêncio de queda de ligação. Foi um silêncio gelado, deliberado, burocrático. Eu ouvi a respiração dela mudar. A doçura desapareceu. A voz que voltou era mecânica,
metálica, defensiva. Senhora, não consta nenhum funcionário com esse nome nos nossos registros de RH. O deputado Brandão não tem seguranças privados na Penha. O deputado repudia veementemente qualquer ligação com atividades ilícitas ou grupos armados. A senhora deve estar enganada ou ligou para o número errado. Por favor, não ocupe a linha. Estamos recebendo ligações de autoridades para parabenização. Mas ele esteve aqui. Ele tomou café na minha laje. Ele abraçou meu filho. Ele prometeu. Eu gritei, chorando, sentindo a garganta fechar. Bom dia, senhora. Tu. A linha caiu. E junto com ela, caiu a última ilusão de proteção que sustentava o meu filho em pé. Ele estava sentado no chão da sala, desmontando e montando o fuzil com movimentos automáticos, nervosos. Eu olhei para o que ele estava usando para limpar o óleo da arma. Era uma camiseta da campanha, uma daquelas camisetas brancas de poliéster barato, com o rosto do Brandão sorrindo estampado no peito. Agora, o rosto do político estava manchado de graxa preta e óleo de arma. O rosto do homem que mandou matar estava limpando a arma que seria inútil contra a traição. Esquece, mãe, o Juninho disse, levantando-se com o peso de um condenado à morte caminhando para a cadeira elétrica. Eles bloquearam a gente. Eu sou arquivo vivo, mãe. Eu sei onde está o dinheiro da campanha. Eu sei quem são os laranjas. Se eu for preso, o delegado vai perguntar. E eu vou falar. Por isso a ordem não é prender. A ordem é matar. O Brandão não quer testemunha no tribunal. Ele quer silêncio. No cemitério. Ele olhou para a pilha de dinheiro cintado do banco que ainda estava na mesa, ao lado do café frio. Dinheiro que ele ganhou trabalhando para o homem que agora mandava a rota subir. Esse dinheiro não compra nenhum colete à prova de balas agora. Ele sussurrou com desprezo. Ele pegou um maço grosso de notas de R$100, rasgou a cinta do banco com os dentes e enfiou no bolso do meu avental à força. Fica com isso, mãe. Esconde. Pelo menos paga o enterro. Compra um caixão? Decente. Não deixa a prefeitura me enterrar como indigente na vala comum. Eu queria jogar aquele dinheiro na cara dele. Queria queimar aquelas notas malditas ali mesmo. Mas eu sabia que ele tinha razão. A única coisa que o sistema nos garantia era a cova. E mesmo essa a gente tinha que pagar à vista. A invasão começou exatamente às 10 da manhã. Não foi uma operação policial comum de patrulhamento. Foi uma operação de extermínio, uma encenação de guerra feita para as câmeras. O caveirão, o blindado preto monstruoso, subiu a ladeira principal derrubando motos estacionadas, amassando barracas de camelô, impondo o terror físico e psicológico. Atrás dele, vinha o batalhão de choque. Homens de preto, sem rosto, sem nome. Mas o pior não eram eles. O pior eram os homens à paisana que guiavam a tropa. Eu espiei pela fresta da janela e juro por Deus, juro pela alma da minha mãe, que reconheci um deles. Era o mesmo policial que, dias antes, estava fazendo a escolta velada do Brandão no meu comício. Na semana passada, ele subiu sorrindo, apertando a mão do meu filho, chamando-o de parceiro. Hoje, ele subia com o dedo no gatilho, guiando a tropa pelos becos que nós mesmos mostramos a ele. Eles conheciam as rotas de fuga porque nós demos o mapa. O tiroteio foi ensurdecedor. As paredes da minha casa tremiam a cada rajada. O reboco caía do teto como chuva de areia. O Juninho me olhou uma última vez. Não havia heroísmo nos olhos dele, apenas medo e aceitação. Se tranca no banheiro. Mãe, entra no box e deita no chão. Não sai por nada. Ele correu para o quintal dos fundos, pulando o muro para tentar chegar na área de mata, tentando atrair o fogo para longe da casa. Eu me arrastei para a sala, tremendo como vara verde, e num ato de masoquismo, liguei a TV. Eu precisava ver. Eu precisava entender a dimensão da mentira que estava nos matando. No canal de notícias 24 horas, a tela estava dividida ao meio. Uma tela dividida, que resumia o Brasil. Do lado esquerdo, a imagem, aérea tremida do helicóptero, mostrando a minha favela coberta de fumaça preta, pontos de fogo e homens correndo como formigas desesperadas. Do lado direito, ao vivo, estático, no estúdio limpo,
Iluminado e com ar-condicionado gelado, estava o deputado Brandão. Ele usava um terno novo, azul marinho, a barba feita, a pele descansada. O apresentador, com voz grave, perguntou: Deputado, o senhor foi muito votado nessa região da Penha que agora está em guerra. Opositores dizem que o senhor tinha acordo com o tráfico local. O que o senhor tem a dizer sobre essa operação logo após a vitória? O Brandão olhou fixamente para a câmera, com aquele olhar sério de estadista preocupado, e disse sem gaguejar: É lamentável ver essa violência, mas é necessária. Eu sempre disse que meu compromisso é com a ordem e a lei. Não tenho rabo preso com bandido. Essas acusações são choro de perdedor. Lugar de criminoso é na cadeia ou no cemitério. Eu parabenizo o governador pela ação enérgica e rápida. Estamos limpando o Rio de Janeiro para o bem das famílias de bem que votaram em mim. Enquanto ele falava a frase famílias de bem, eu ouvi uma rajada longa, seca, muito perto no meu quintal. Trá, 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 trá. O som rasgou o ar. Depois, um grito abafado. Depois, o silêncio absoluto. Na TV, o Brandão sorria levemente, satisfeito com a própria resposta. No meu quintal, o meu filho estava morto. O sangue dele estava regando a terra onde o Brandão pisou e prometeu o futuro. A bala que matou meu filho foi paga com o imposto que eu pago no arroz. A ordem foi dada pelo homem em quem eu votei e fiz campanha. O teatro estava completo. O sacrifício tinha sido aceito. Quando os policiais foram embora, levando o corpo do Juninho arrastado num lençol sujo, jogando-o na caçamba da viatura como se fosse lixo hospitalar infectado, eles deixaram a casa revirada. Eles não procuravam drogas. Eles procuravam dinheiro e celulares. Eles levaram a TV, levaram o dinheiro que estava na mesa, levaram até o tênis novo que estava no pé do meu filho morto. Espólio de guerra. Eu fiquei sozinha na casa destruída, com um cheiro de pólvora, sangue e suor frio impregnado nas cortinas. O silêncio era ensurdecedor. Eu comecei a limpar. A mãe sempre limpa. É o nosso destino trágico. Eu peguei a vassoura e comecei a varrer as cápsulas de bala douradas que cobriam o chão da cozinha. E no meio da sujeira, debaixo do sofá onde o Juninho dormia, eu vi um brilho. Era o lanterninha, o celular descartável. Ele devia ter caído do bolso dele na correria, ou ele jogou ali para tentar salvar. A bateria tinha voltado para o lugar com o impacto, mas a tampa estava solta. Eu peguei o aparelho com a mão trêmula, suja de fuligem. Liguei. A tela acendeu, trincada. Fui na caixa de mensagens. Estava tudo lá. O histórico da infâmia. Áudios de WhatsApp. Mensagens de texto. Fotos de recibos. Doutor Brandão. Juninho, meu garoto, confirma o recebimento dos 50 mil em espécie para a boca de urna da Zona Norte. Assessor, Cláudio. A ordem é segurar a polícia até segunda-feira de manhã. Depois a gente vê o que faz. Mantenha a rapaziada calma. Brandão áudio. Ô moleque, faz o serviço direito. Garante essa urna, que teu lugar na minha escolta oficial em Brasília tá garantido. Tamo junto. Eu tinha a prova. Eu tinha a bomba atômica nas minhas mãos calejadas. Aquele celular velho e quebrado podia derrubar o deputado mais votado do estado. Podia mandar todos eles para a cadeia. Podia vingar a morte do meu filho. Eu segurei aquele telefone contra o meu peito, como se fosse o coração do Juninho ainda batendo. Eu senti uma onda de poder, de raiva, de justiça. Eu ia procurar a imprensa. Eu ia no Ministério Público. Eu ia gritar para o mundo quem era o verdadeiro assassino. Eu levantei decidida e fui até a janela da frente. Mas aí, eu parei. Na rua, lá embaixo, vi uma viatura da Polícia Civil parada, com o giroflex ligado sem som. O delegado titular da área estava conversando com um homem de terno cinza, encostado num carro importado. Eu apertei os olhos. Era o Cláudio, o assessor do Brandão. Eles riam, fumavam e apertavam as mãos. O delegado deu um tapinha nas costas do assessor e apontou para a minha casa. Eles sabiam. Eles estavam esperando. O medo me gelou a espinha de um jeito que o tiroteio não conseguiu. Se eu mostrasse aquele celular, eu não duraria 24 horas. Eles não me prenderiam. Eles me matariam. Matariam meus netos que moram na rua de baixo. Queimariam minha casa com a gente dentro. E o laudo diria que foi curto-circuito ou briga de facção.
A justiça não existe para gente como a Dona Marta. A justiça é um cão de guarda raivoso que só obedece quem tem a coleira de ouro e o mandato parlamentar. Eu fui até o fogão, acendi uma boca. A chama azul subiu. Olhei para o celular uma última vez. Apertei o play num áudio antigo. Ouvi a voz do meu filho, viva, alegre, ingênua. Tamo junto, padrinho. A vitória é nossa. Chorei a lágrima mais dolorosa, quente e ácida da minha vida. Joguei o celular no fogo. Eu vi o plástico derreter, borbulhar, ficar preto. Vi o chip estalar e quebrar. Vi a fumaça tóxica subir, levando embora a única prova da inocência do meu filho e da culpa do deputado. Eu vi a verdade virar fumaça preta, subindo pela chaminé e se misturando com o céu cinza da favela. Eu queimei a justiça para poder sobreviver. Eu matei a memória do meu filho para salvar os filhos dele. Anos se passaram desde aquele dia. Hoje, eu continuo sendo merendeira. Eu continuo servindo arroz com feijão para as crianças na escola municipal. O Juninho virou apenas uma foto na minha estante, ao lado de uma vela de 7 dias que nunca apaga. Ontem, teve eleição de novo. O Brandão agora é senador da República. Vi o cartaz dele, gigante, na porta da escola onde eu trabalho. Ele está mais velho, com mais botox, o cabelo mais grisalho e distinto, o sorriso ainda mais branco e confiável. O slogan agora é Paz, Família e Deus. Eu vejo as mães dos meus alunos, mulheres sofridas, como eu, pegando os santinhos dele no chão, guardando na bolsa com cuidado, com esperança nos olhos cansados. Eu queria gritar. Eu queria agarrar cada uma delas pelos ombros e berrar. Não pega esse papel! Ele corta! Ele mata! Esse papel tá sujo de sangue! Mas eu fico calada. Eu engulo o grito junto com a fumaça do fogão. Eu apenas sirvo a merenda. E enquanto eu coloco a concha de feijão no prato de um menino de 10 anos, que tem os mesmos olhos curiosos e vivos que o Juninho tinha, eu me pergunto em silêncio. Quanto tempo falta para o senador Brandão vir buscar a alma desse aqui também? Quanto tempo até esse menino virar um soldado para proteger a democracia dos ricos? Se você tem estômago forte e chegou até o fim dessa confissão, eu te peço uma única coisa. Compartilhe essa história. Não deixe que a verdade seja queimada no fogão como eu tive que queimar a minha. O sistema conta com o nosso silêncio e com o nosso esquecimento. Não dê esse luxo a eles. Inscreva-se. Espalhe a voz, porque amanhã a vítima pode ser o seu filho.